Êxodo, capítulo 29. Consagração dos sacerdotes. Vamos encontrar esse texto também em Levítico 8, de 1 a 36. Então o Senhor disse a Moisés: Isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdote. Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento. Farás pães e bolos amassados com azeite puro, e pães finos, untados com azeite. Tu os colocarás no cesto, e nos cestos os trarás com também o novilho e os cordeiros. Purificação e unção. Então farás que Arão e seus filhos se acheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúnem a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando-a sobre sua cabeça, o ungirás. Desta mesma maneira farás aproximar-se seus filhos e os vestirás, devidamente com suas respectivas túnicas. E os cingirás com os cinturões e colocarás sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhe pertence como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. Procedimento nas oferendas. Farás o novilho chegar adiante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho diante de Yahvé na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e o dos rins, com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constituiu em oferta pelo pecado. Separa um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar e em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços e, lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar. Isto é o holocausto dedicado a Yahvé, a oferta de aroma agradável consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o segundo cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o lançarás sobre o altar todo ao redor. Pegarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e farás aspersão com ele sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. A ordenação dos sacerdotes. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dos rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomarás também da cesta de pães ázimos, um pão assado feito com azeite e um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás um gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Yahvé. Em seguida, os retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar, com o holocausto de aroma agradável, perante Yahvé. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor.
Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão, e o moverás conforme o gesto ritual da apresentação diante do Senhor. E essa será a sua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado e a coxa da porção que foi tirada. O que se tirou do cordeiro da ordenação, que é de Arão e de seus filhos. Essas partes serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É contribuição obrigatória que lhes farão das suas oferendas de comunhão a Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão diante dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote, depois dele que entrar na tenda do encontro para ministrar no santo lugar, terá de usá-las durante 7 dias. A refeição santa dos sacerdotes. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda do encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração. Exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queimarás todas as sobras, não se comerá porque é oferta sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te ordenei. 7 dias durará o rito de ordenação deles. A consagração do altar. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás propriação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo perante o Senhor. Os 2 holocaustos de cada dia. Eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite de olivas, batidas em 1 litro de vinho, como oferta derramada. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, como uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Esse será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, a entrada da tenda do encontro diante de Yahvé. Nesse local eu me encontrarei convosco, e falarei convosco e falarei aos vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficar santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro, e o altar consagrarei também a Arão e a seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar com eles. Eu, o Eterno, seu Deus. Êxodo capítulo 30. O altar dos aromas e perfumes. Farás também um altar para queimares nele incenso de madeira de acácia o farás. Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustente os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais, e os revestirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca da aliança, perante o propiciatório, que é a sua tampa e está sobre o testemunho que me encontrei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas. E também, quando acendê-las ao cair da noite, será um incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramarei sobre ele oferta de bebidas ou libações. Uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar em forma de chifres o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado no dia do perdão. Anualmente, ele fará essa propiciação por si e pelas vossas gerações. Sendo assim, o Santíssimo é esse
altar a Yahvé, o Senhor. Uma nota minha. Essa aqui é o que os judeus comemoram, que é o dia do Yom Kippur, quer dizer o dia do perdão, que é uma das datas mais importantes do judaísmo. No calendário judaico, começa no crepúsculo que inicia o 10º dia do mês hebreu, de Tisrei, que coincide com setembro, outubro ou novembro, continuando até o seguinte pôr do sol. Os judeus tradicionalmente observam esse feriado com um período de jejum de 25 horas e oração intensa, do dia 24 de setembro até o dia 4 de outubro. Continuando. O imposto para manter a tenda. Então Yahvé falou mais a Moisés e lhe ordenou: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Todo o que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são um tributo ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas de prata, ao pagar o tributo estabelecido a Yahvé em resgate por vossas vidas. Receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação, e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Yahvé, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas. A bacia para a purificação. Então Yahvé orientou Moisés: farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com a água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, geração após geração. Uma nota minha. Você vê a ordem e a decência, né? Para se chegar ao Senhor, para se estar ali no lugar santo. Nós vemos hoje em dia, preparações são feitas de qualquer modo, de qualquer maneira, não há mais uma preparação, toda uma ornamentação, não há mais uma organização, assim como vemos na palavra, como Deus é um grande organizador de tudo, ele gosta das coisas bem organizadas. Então uma dica, sempre que você for fazer algo para o Senhor, faça de uma forma bem preparada, bem organizada, porque, como eu disse e repito, quando nos organizamos, o divino se manifesta. Continuando. O óleo santo para as unções. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite puro de oliva. Com tudo isso farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Com ele ungirás a tenda dos encontros e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos, e tudo que neles tocar igualmente ficará santificado. Ungirás também Arão e a seus filhos e os consagrarás para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como meus servos em minha honra. E falarás aos filhos de Israel dizendo: isso será para vós e para todas as vossas gerações futuras, como óleo sagrado para a unção. Não será derramado sobre o corpo de nenhum outro homem, e, quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo, e deveis preservá-lo.
Quem preparar um outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano será exterminado do seu povo. O aroma sagrado na tenda. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores. Moerás parte dele até virar pó, e o depositarás diante da arca da aliança na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não farei para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhante para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse, para aproveitar de sua fragrância, será banido do meio do meu povo.